Hoje eu tenho uma pergunta bastante inquietante. A Bíblia nos fala que houve chuva, veio água de tudo quanto é lago durante 40 dias. Mas a pergunta é, de onde veio essa água toda para inundar o planeta e cobrir as montanhas? Então é sobre isso que nós queremos conversar hoje. Vamos lá. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos conversando, fazendo estudos sobre o livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 86º vídeo. E eu gostaria de começar aqui a nossa fala lendo Gênesis 7, de 11 a 13, que dizem assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Então, aqui está o texto de Gênesis, e esse último pedaço que eu li foi de 17 a 20, dentro do capítulo 7. Então, a nossa pergunta é a mesma. De onde vieram as águas do dilúvio? A gente tem também que imaginar o seguinte: alguém diz assim, mas tanta água para cobrir, inclusive o Everest, mais de 8.000 metros de altura. Não, presta atenção. A Terra não tinha montes tão elevados. Essa formação geológica de cordilheiras e essas montanhas extremamente altas, elas são provavelmente frutos depois do dilúvio. Elas não foram antes. Não. Então, esqueça água para cobrir Monte Everest. O Salmo de número 104 nos conta um pouquinho dessa história. Nós ainda vamos conversar ao longo dos vídeos sobre o dilúvio, como os montes surgiram, ok? Mas então, vamos ficar aqui com essa informação. Nós tínhamos montes, talvez, aí de 1.500, 2.000 metros de altura. É uma altura bastante razoável para a gente imaginar na Terra primitiva, naquele espaço primitivo antes do dilúvio. Depois as montanhas se ergueram mais radicalmente, como nós temos hoje. Agora, de onde vieram então essas águas? Aqui o nosso sistema de geologia, o Serviço de Geologia dos Estados Unidos, essa página aqui que você está vendo, ela nos informa que se toda precipitação, toda água que está em forma de vapor precipitasse e caísse sobre o planeta Terra, nós teríamos possivelmente uma altura de um pouquinho menos de 1 polegada. 2,5 centímetros de água. Então, como é que isso funcionou? De onde vieram então todas essas águas? Eu queria chamar a atenção mais uma vez para o texto lido, que nós começamos a ler aqui. Presta atenção como ele diz:
naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, siga a ordem. As fontes do abismo se abriram, jorraram e houve água caindo sobre a terra. Portanto, o que está acontecendo é o seguinte: a água está vindo do subsolo, jogando para a atmosfera, juntamente com toda a chuva que vinha, caía e foi inundando a terra. A gente pensa que a única corrida que aconteceu entre o capitalismo e o comunismo, né, foi pelo espaço. Não. Eles correram também para chegarem ao centro da Terra. E nessas tentativas da década de 60 do século passado, e principalmente da década de 70, algumas ações produziram efeitos interessantes. Por exemplo, nós temos um poço de grande profundidade cavado na Bavária, na Alemanha, de mais de 9 quilômetros. É claro que com 9 quilômetros você não chega, né? Ao centro da Terra, coisa nenhuma, né? Tem 6.500 quilômetros para o centro. Então, nós temos aqui 9 quilômetros de profundidade. E o que eles acharam lá? Água. Depois, em Kola, na Rússia, você está vendo aqui o poço mais profundo que o ser humano já cavou no planeta Terra. 12,2 quilômetros de profundidade. E o que eles acharam lá embaixo? Água também. Muito salgada. Muito salgada. E não se esperava isso, água a partir de 4, 5 quilômetros, porque a compactação da Terra é tão grande que os cientistas não esperavam de forma alguma encontrar água abaixo dessa profundidade. Mas, para a surpresa de todos, foram encontradas águas. Eu quero aqui render uma homenagem, né? Fazer menção aqui do Dr. Walt Brown. Ele é um engenheiro já aposentado, né, das forças militares norte-americanas, um estudioso da geologia ao longo de muito tempo. Aqui está o principal livro dele sobre esse conteúdo. Olha, é muita informação esse livro aqui, muita informação em apenas 450 páginas. É assim, tem uma vida de estudos ali colocados nessas 450 páginas. Dr. Walt Brown, ele é o idealizador da teoria das hidroplacas, e nós vamos falar muito sobre elas aqui. E Dr. Walt Brown, um estudioso desses fenômenos, ele já em 1980, quando lançou esse livro aqui que você está vendo, ele sustentava que devia haver muita água no subsolo da Terra e por algum fenômeno, por alguma fratura da crosta terrestre, essa água foi trazida à superfície e ela teria provocado essa inundação e esse aumento de chuvas e o soterramento, a sedimentação de vários territórios, vastos territórios. Dr. Walt Brown, então, ele dá dezenas de motivos pelos quais ele considera que o dilúvio é o responsável por todos esses fenômenos. Aqui nesse livro de 1980, ele coloca 17 pontos. Depois ele atualizou, chegou a mais de 23, ou talvez 26, alguma coisa assim, em edições
posteriores. Mas Dr. Walter Brown é que em 1980 já advogava que a Terra devia ter uma concentração muito grande de água. Aqui você está vendo uma publicação científica de 12 de março de 2014. Um diamante que foi encontrado em Mato Grosso, no Brasil, e deu a pista das quantidades de água que deveríamos ter no interior do nosso planeta. Se você tiver interesse, você vai atrás, dar uma lida. Essa mesma publicação científica foi noticiada. Aqui eu tenho a reportagem do Estadão, aqui eu tenho a reportagem do G1, que ofereceram assim, a explicação mais popular, né, distante aí da linguagem científica, de como que água, grande quantidade de água, mas grandes quantidades oceânicas de água, estavam concentradas dentro do nosso planeta antigo. E essas águas, de alguma forma, elas vieram à tona. Então, aquilo que o Dr. Walter Brown já pregoava em 1980, hoje a ciência olha assim e diz, o planeta Terra já teve muita água lá embaixo, né? Oceanos lá embaixo. E é claro que você já está produzindo a seguinte pergunta, que eu não vou responder agora, só mais à frente um pouquinho, para onde foram as águas do dilúvio? Mas essa questão, quando estivermos terminando o dilúvio, a gente vai responder. Por enquanto, agora eu quero ficar com essa ideia. De onde vieram as águas do dilúvio? Do centro da Terra, né? Lá do subterrâneo. Essas águas, essas câmaras de água que estavam lá, de alguma forma elas foram forçadas, se projetaram para a superfície, provocando a enorme quantidade de chuva e de inundação de todo o nosso planeta. Então é aqui que nós vamos ficar agora, e nos próximos vídeos a pergunta que nós vamos tentar responder é a seguinte: se o dilúvio foi global, ele tem que ter deixado marcas, certo? Certo. Então nós vamos ver as marcas do dilúvio universal. Se você gostou, dá um clique aí, compartilha, faça perguntas, faça comentários e até o próximo encontro, se Deus assim permitir.